Já de volta com o cenário econômico aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da AB3, no centro da cidade de São Paulo, para conversar com o Ronald Mazija, do Cine Vestuário. Ronald, bem-vindo. Muito obrigado. Você tinha vindo nesse estúdio novo aí? Não, estúdio novo chique. Bom, eu estou retomando porque você não tinha vindo, porque quando conversamos antes, você falava, ainda estava na discussão da reoneração ou não de todos os setores. O Cine Vestuário foi contemplado pela manutenção da desoneração. Mais 2 anos. Da folha de pagamento. Da folha de pagamento. Há toda uma discussão, eu tenho 2 linhas econômicas que pensam de forma antagônica. Que o Estado brasileiro não tem que dar subsídio nenhum à indústria, que o momento já passou, porque isso é uma política equivocada. E quem defenda, porque, sobretudo, setores que têm geração intensiva de mão de obra, como é o caso do vestuário. E detalhe, é mulher ainda que tem um fator agregador melhor na economia, porque a mulher não abandona os filhos, isso é sociologicamente comprovado. Qual é a sua opinião? Porque nós estamos num momento em que, obviamente, o Estado brasileiro tem um problema fiscal gigantesco, há um limite para qualquer intervenção do Estado. Aliás, o gasto público tem caído, porque não tem de onde tirar também. Qual é a sua opinião, levando-se em conta todas essas nuances que nós temos? A minha opinião é o seguinte, eu discordo completamente dos economistas que acham que não tem que ajudar a indústria. O país vem passando por uma desindustrialização muito grave, principalmente os setores intensivos de mão de obra. Para você ter uma ideia, você estava falando que o setor de serviço caiu 3% em relação ao mês passado, 3,8%. O setor de confecção caiu 15,5% em relação ao mês passado e o mesmo percentual em relação ao mesmo mês do ano passado, que já foi terrível. 15,5%? 15,5% caiu. De maio em relação a abril e de maio em relação a maio do ano passado. Ou seja, puxa o setor da indústria para cima, que na média a indústria caiu 10,9%. Puxa para baixo, né? Exatamente. Puxa para baixo. Piora muito. E o Brasil está enveredando por um caminho que não está certo. Ele está enveredando por um caminho que já existiu em 1950, década de 50, 60, que era focar em venda de commodities, venda de produto básico, produto primário. E naquela ocasião o governo percebeu que tinha que começar a melhorar a indústria, e a indústria cresceu, que teve o seu ápice por volta de 1980, década de 80. Nós estamos voltando, justamente por conta desses raciocínios de economistas que acham que não tem que ajudar a indústria, que não consegue competir com o produto importado. Hoje, 40% do que a gente consome aqui no Brasil é importado. Para você ter uma ideia, o vestuário, mesmo com essa taxa de câmbio, subiu 30% a importação de roupas nos primeiros 6 meses desse ano. Mesmo com esse câmbio valorizado? Mesmo com esse câmbio valorizado, porque isso aqui vai refletir só lá na frente. Isso aqui já eram compras que estavam feitas. Pelo menos 6 meses tem de delay entre você comprar e receber. Então, nós estamos enveredando por um caminho muito perigoso. E, por outro lado, nós temos um problema gravíssimo político aqui no país. Nós temos um governo federal que já está fazendo as malas. Nós temos um legislativo que parece que não mora nesse país, não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que você está fazendo menção à pauta-bomba. A pauta-bomba, que eu ia comentar, que você falou da reoneração, que nós conseguimos manter. Mas a reoneração vai gerar uma arrecadação para o governo de 5,7 bi. Dos setores que voltaram a ser reonerados? Dos setores que voltaram a ser reonerados, praticamente todos. Só a greve, só o que vai ser pago para os caminhoneiros são 9 bi, que tem que achar esse dinheiro de algum lugar. Sim. E a pauta-bomba do Congresso já estão falando que está chegando em 100 bi. De custo para o Brasil. Se tiver tudo errado esses números, e forem só metade, é 50 bi. O ganho da reoneração, que nós levamos 1 ano discutindo com o governo, que ele disse que não tinha dinheiro, o legislativo gastou 10 vezes mais em 3 semanas, assim. Puf! Então, eu sou partidário da manutenção da indústria. A indústria gera muita riqueza para todos os países. Para você ter uma ideia, um trabalhador da indústria, ele gera por ano 43 mil reais por ano. Um trabalhador da indústria do setor de serviço gera 20.
ou seja, gera metade. Então, se nós não mantivermos a indústria funcionando, nós não vamos chegar lá na frente com empregos gerados. Ronald, eu fiz menção a isso da outra vez que você esteve aqui, das outras vezes, diga-se de passagem, eu particularmente prefiro olhar as coisas por uma lógica matemática. Quando eu tenho pessoas empregadas, obviamente que eu sei que quando o governo faz um subsídio, concede um subsídio, ele deixa de arrecadar. Isso é muito claro, qualquer pessoa compreende. Mas quando eu tenho pessoas empregadas, eu tenho um giro econômico que as pessoas estão consumindo. Ou estão saindo de dívida, ou estão conseguindo colocar sonhos em prática, porque sem recursos as pessoas não fazem nada. Isso tem um potencial de melhorar a situação dos centros, das cidades, das pequenas cidades, das grandes cidades. Por isso que eu não consigo entender muito a pauta dos liberais, porque eles são muito radicais em um ponto, e aí eu falo, tá, mas espera um pouquinho, se eu só pensar por esse lado do prisma fiscal do governo, e eu não olho pelo prisma do dia a dia da economia real, se eu deixar todo mundo desempregado e ninguém pedir mais nada, o governo vai estar rico, mas daqui a pouco ele deixa de receber impostos também. Exatamente. Se a economia não gira, não tem impostos. Exatamente. Quem consome está gerando arrecadação de impostos de algum lado. Essa conta foi feita pelo governo recentemente nessa discussão, por exemplo, do Sindivestuário? Foi esse o argumento que vocês levaram? Esse é o argumento que a gente sempre levou. Quer dizer, nós temos que fazer a economia girar. Quanto mais ela girar, mais o governo arrecada. Ele está imaginando... Porque subsídio tem no mundo inteiro, isso não é novidade. Não é novidade. O governo sempre subsidia os setores que ele considera estratégicos por alguma razão. Você vê que economistas de fora do país já estão dizendo que nós estamos vivendo um período de desindustrialização anormal perante toda a economia mundial. Quer dizer, alguma coisa muito errada está acontecendo aqui, mas muito errada. E nós temos que fazer com que a população sinta que ela tem emprego, ela não tem risco de perder o emprego, para justamente começar a rodar a economia no sentido positivo. E o subsídio precisa de contrapartida garantida ali, ou seja manutenção de emprego, manutenção de receita, alguma coisa ou não? Não foi feito esse pedido de garantia, mas na verdade essa desoneração que o nosso setor continua beneficiado, ela fez com que a gente conseguisse manter os empregos apesar dessa crise toda que o país está atravessando. Quantos são os empregos no setor? Nós geramos 1,5 milhão, 1,6 milhões no país diretos. E nós temos quase 5 milhões entre diretos e indiretos. E a maioria é mulheres? 90% é mulheres. 90%? 90% são mulheres, que são arrimos de família, e nós somos o maior gerador do primeiro emprego. Porque o nível de escolaridade não precisa ser tão elevado para entrar na indústria de confecção. Então, a pessoa usa a confecção como um trampolim para poder estudar mais tempo e conseguir entrar em outro tipo de mercado. Obviamente que essa discussão, dada a situação fiscal do governo, vai entrar no debate eleitoral. Os candidatos têm noção dessa questão econômica, de o que faz girar a economia? Obviamente desse embate entre subsídio e setor produtivo que é beneficiado, mas que dá retorno com o emprego. Há esse debate entre eles ou não? Piotr, eu acho o seguinte, a minha opinião é que está havendo uma polarização muito forte entre direita e esquerda, não existe centro, e não existe um debate racional em Brasília. O debate hoje é assim, um sobe na mesa, ou o outro sobe na mesa, um grita, ou o outro grita. Não existe um debate racional. Ou senão o parlamentarismo esquisito do Brasil. O Congresso aprova gasto, mas não aprova receita. Não aprova receita. Como é que o executivo paga a conta? Exatamente. Então, eu não estou enxergando uma maturidade realmente em Brasília para poder algum desses candidatos enxergar o que está acontecendo. A gente vai continuar esse debate aqui para tentar influenciá-los positivamente também, o nosso espectador. Obrigado, Ronald. Obrigado você. Ronald Mazzi já conversou conosco, é do Sindivestuário, preside o Sindivestuário. Bom, hoje é sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência aqui no Cenário Econômico. Boa noite a você, aproveite o final de semana, até segunda-feira.